Boa noite. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, versículo 26. Eu creio que, para o melhor entendimento, seria bom nós lermos os versículos 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar. Bem bendito Pai, mais uma vez na pregação, como em todas as áreas, mas muito mais agora ao pregar, eu careço de Ti, para transmitir esta mensagem com poder, com vigor na alma, para que o Senhor me use transmitindo a Tua verdade aos corações, edificando a Tua igreja, trazendo pecadores ao arrependimento, e o Senhor em tudo, como sempre, deve ser glorificado. E nós agradecemos, Pai de amor, por esse tempo precioso que temos agora perante nós. Em nome de Cristo, amém. Hoje eu quero pregar sobre ganhar o mundo e perder a alma. Aliás, o texto é maravilhoso, esse texto aqui. Por quê? Deixa eu explicar o contexto para vocês. Esse capítulo aqui, o capítulo 16, Jesus está chamando a atenção de Pedro. Por quê? No começo, Pedro, vamos dizer assim, na inspiração de Deus, falou aquelas palavras: tu és o Filho de Deus vivo. Lembra? E Jesus falou: Pedro, não foi você. Foi ali que ele deu o nome dele, de Pedro. Quem falou isso foi Deus através de você. Foi meu Pai que está no céu. Então nós nunca falamos alguma coisa maravilhosa, graciosa assim, que não for de Deus. Mas depois Pedro dá uma mancada. Porque quando Jesus tratou aqui, vocês podem ver, a partir do versículo 21, que quando Jesus trata do fato de que ele estava andando rumo à cruz, que ele ia morrer. Mas ele falou também que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedro imediatamente entrou em ação. Ele achou que ele estava lá no cume do monte de bênçãos. Falou: o quê? Senhor, tem compaixão de ti. Sabe o que Jesus fez? É como se eu falasse para vocês: olha, eu estou caminhando para morrer. Até o final do ano eu vou morrer. Aí o que é isso, pastor? Vamos parar de falar assim. Entendeu? Já viu como nós somos tendenciosos a querer ser sentimentais e positivistas? Nós somos assim. Pedro teve esse mesmo trabalho, esse mesmo pensamento. Ele fez no afeto dele, mas ele não percebeu que Satanás estava usando. Antes foi Deus que estava usando, agora é o diabo. E Jesus fala para ele, versículo 23, arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Veja, Pedro recebeu o nome de quê? De Pedro, pedra pequena. Agora ele está sendo chamado de pedra de tropeço. Já imaginou? Olha como as coisas mudam rapidamente, Então, foi nesse ambiente que Jesus então deu continuidade ao assunto.
Ou vocês querem vir a mim? E vai ter um preço a pagar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Aí que ele fala, no versículo 26, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu vou tratar só disso aqui, desse aspecto com os irmãos, tá? Porque tem mais coisa a pregar aqui. Claro, tem mais mensagens a tratar aqui. Mas não quero tratar, eu quero tratar sobre o que significa ganhar o mundo e perder a alma. A primeira lição aqui que eu quero trazer para os irmãos é que Jesus já tinha falado isso outra vez. Você vê lá em Marcos também, ele fala a mesma coisa. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu trago esse texto a lume para vocês, a baila, né? Por quê? Porque é um texto conhecido. Todo mundo conhece. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mas o perigo está aqui, que nós sempre pensamos que perder a alma aqui, ganhar o mundo e perder a alma, causa e efeito, né? É um fator futurista. Quer dizer, eu ganho o mundo agora, depois que eu morrer eu perco minha alma. Mas eu quero mostrar para vocês que Cristo não está falando meramente depois da morte. Claro que envolve a questão futurista aqui. Envolve a morte. O homem que viveu aqui para o mundo, igual aquele rico lá, o louco, hoje à noite te pedirão a tua alma, e o que tens em depósito, para quem será? Óbvio que envolve isso, mas eu creio aqui que o texto, olhando do aspecto mais profundo na palavra de Deus, olhando texto com texto, Bíblia com Bíblia, nós veremos que é uma coisa contínua, dia após dia. Impressionantemente, envolve o crente também. Nota que Pedro era crente ali. E Jesus está falando com ele. Tá? Aquela ideia de buscar conforto no mundo. Não pense na morte, não. Você tem que ser mais otimista, positivo. Não fique pensando na morte. Foi isso que Pedro falou. E é o que o povo sempre fala, né? Sabe aquela ideia de que eu não devo pensar nessas coisas ruins da vida? Mas sabe, não é pisar o pé firme no chão. Jesus está falando, eu estou indo para a cruz. E quem vai me tirar disso? Satanás tentou usando Pedro para aconselhá-lo, o mestre. Você imaginou? Então, queridos, nós mostramos a necessidade de falar aos crentes do perigo que eles têm também de perder suas almas. Eu não estou falando de perder a salvação, não estou falando disso. Eu estou falando de perder a alma. Incrível, né? Por quê? Olha, irmãos, deixa eu introduzir o assunto aqui, falando que nossa crença, nós cremos, eu creio pessoalmente, e tenho base bíblica para provar isso, que o homem é constituído corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Vocês percebem que ao dar essas três coisas, a alma fica no meio, está vendo? Entre o corpo e o espírito. O mais poderoso disso é o espírito. A alma faz ligação entre o espírito e o corpo. Então, a alma comunica ao corpo. Vamos lá, vamos para esse assunto teológico, né? Da irmã Aparecida. Ela é constituída de corpo, alma e espírito. Quem comunica a Aparecida o que ela deve fazer? Pela alma. O corpo tem suas funções, sim, mas ele deve ser regido pela alma.
Só o que acontece, porém, aqui, é que quando o pecado entrou, o espírito do homem morreu. Não tem nenhuma ligação com Deus. Você pergunta, o espírito do homem não funciona? Funciona ao contrário agora. Ele funciona em ligação com os espíritos malignos, com as hostes do diabo, com os poderes das trevas, com ensinos de demônios. Está vendo? Não tem nenhuma ligação com Deus, porque para Deus o espírito humano está morto. Então você vê uma pessoa não crente, o que funciona nela? A alma e o corpo. Está vendo? Então você pode perceber que o espírito do homem natural, ele recebe influência não de Deus, não ensinos de Deus, mas ensinos mentirosos do mundo. Então a alma não tem nada que supre ela ali, nada. Então o que acontece? É que o pecado tomou posse do corpo, para que Satanás use o mundo em prensar a alma através do corpo. É muito difícil explicar isso. Mas nota como a alma está aqui agora. Ela está entre o mundo e o corpo. E o mundo pressiona o corpo nosso com paixões. Então vamos adiante aqui. Então nós estamos lidando aqui, queridos irmãos, no texto, por favor, com Jesus mostrando qual é mais importante, o visível ou o invisível. Veja lá, o mundo eu vejo, eu estou vendo o mundo. Eu estou vendo o mundo em 3 sentidos: pelos olhos, pelos desejos da carne e pelos anseios de soberba que o mundo tem. Está vendo? Pelos olhos, aquilo que encanta meus olhos, que chama atenção. Pela carne, aquilo que satisfaz a sensualidade minha. E na soberba da vida, os desejos que hipnotizam a vida da gente, que nos entusiasma sonhos e fantasias do mundo, chegar às alturas. Vocês podem perceber que quando Satanás tentou Jesus, ele tentou nessas 3 áreas. Ele tentou na parte física, para comer pão. Ele tentou na parte dos olhos. Você está vendo o mundo? Está vendo? Ele tentou na parte sensual. Ele tentou na parte da cobiça. Eu te darei tudo isso se me adorares. Nota como ele envolveu corpo, alma e espírito na tentação. Está vendo? Então nós temos aqui 2 coisas: visível, o mundo; invisível, a alma. Eu não vejo a alma de vocês, eu vejo o corpo. Está vendo? Então o que é mais importante no ensino de Cristo aqui? Ele diz que adianta o homem ganhar o mundo, que é visível, e perder a alma, que é invisível. Está vendo aqui? Então, a lição é muito profunda. A lição é digna de nossa, vamos dizer assim, mais preciosa atenção que podemos dar. Então, o ensino que temos é o seguinte: nossa tendência, como a de Pedro, é dar ênfase ao que é visível. E Pedro não estava, vamos dizer assim, odiando o Senhor. Ele estava pensando naturalmente. Jesus é meu amigo, é meu mestre. Eu não vou deixar que ele morra. Está vendo? Ele não estava errado em si. Mas ele estava indo contra os planos de Deus. E neste caso, olha o que Satanás fez. Satanás abriu a boca de Pedro para falar uma coisa boa. Não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa. Mas as coisas boas deste mundo
quando ela é comparada às coisas eternas, elas se tornam coisas terríveis, perigosas. Está vendo aqui a diferença? Então, o que Pedro falou para Jesus foi digno de uma, vamos dizer assim, de uma repreensão terrível de Cristo. Aparta-te de mim, Satanás. Puxa vida. Então, queridos irmãos, quando a nossa ênfase é dada ao mundo, por causa de quê? Do aspecto de paixão, de prazer, de conforto, de prosperidade. Então, o que acontece? Imediatamente, nós perdemos de vista o fato que, presta atenção, que o mundo visível é mobilizado por poderes invisíveis. Veja, não é errado eu contemplar o mundo, não é errado, mas eu tenho que tirar o óculos que mundano, por assim dizer, eu estou usando uma ilustração, e colocar lentes bíblicas nos meus olhos para olhar do ponto de vista bíblico para o mundo, senão me perco. Está vendo aqui? Quando eu tiro a visão da Bíblia e contemplo o mundo, a minha visão do mundo será do ponto de vista de vaidade. Será que eu tenho que repetir isso aqui? Quando eu tiro os olhos de Deus para olhar o mundo com sonhos pelo mundo, a minha visão se perde das realidades das coisas e eu começo a me embarcar em fantasias. Foi por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. Ele diz o quê? Ele diz, para nós não imitarmos os gentios, na vaidade dos pensamentos deles. Tá? Vamos lá. Então, quando nossos valores, eu estou dando palavras aqui com clareza para os irmãos, para que vocês entendam. Quando nossos valores estão voltados para as necessidades da alma, está vendo? Eis que logo vamos aprendendo a ver a realidade das coisas. Veja bem, vamos assegurar aqui nisso. Não somos contra as necessidades que nós temos no mundo. Nós precisamos de comida, nós precisamos estudar, nós precisamos de recurso financeiro para comprar as coisas, nós precisamos de saúde, nós precisamos de água, nós precisamos dos nossos parentes ao nosso lado. Está vendo? A Bíblia não é contra isso. A Bíblia está contra quando nós queremos ganhar isso afoitamente, voltamos para isso e ignoramos a alma. Está vendo aqui? Qual é o mais importante dos dois? O mundo ou minha alma? No ensino bíblico, o mais importante é minha alma. O mundo não. O mundo eu vou perder. Veja então como Pedro focalizou o mundo naquelas palavras. Senhor, para com isso. Tenha dó de ti. Em outras palavras está dizendo, Senhor, tem uma vida pela frente. O Senhor tem muito chão, tem muito a ganhar, tem muito a empreender. Está vendo aqui? Pedro estava errado, olhando do ponto de vista natural? Não. Mas quando olhamos do ponto de vista bíblico, divino, a coisa foi do diabo. Eu dei apenas a introdução aqui. Agora nós vamos para os pontos que devem nos orientar nessa mensagem. A primeira coisa, vamos ver a diferença entre o mundo e a alma? Óbvio e claro, o mundo é visível, a alma é invisível. Né? Eu sempre cito aqui, foi a experiência que eu tive de ver meu sogro morrendo. Quando ele estava morrendo, eu me lembro, eu olhei para o rosto dele. A alma dele saiu. A alma saiu. Eu não vi a alma saindo. Eu não vi, seu Benedito não falou, tchau. Não, a alma saiu.
Tudo parou de funcionar no corpo. Tudo. Ele estava com o braço assim, problema devido a o que ele teve no AVC. Voltou ao normal. As pernas ficaram estiradas na cama. A alma saiu. Não tinha mais nenhuma função no corpo. Está vendo o que acontece? Então a alma partiu. A alma é invisível, o corpo visível. A segunda lição aqui é a seguinte: o mundo investe naquilo que trata do aspecto físico da vida. O mundo é assim. Inclusive, irmãos, tem 3 palavras no Novo Testamento que trata de vida. Tem a palavra zoé, que trata de vida espiritual. A palavra bios, que trata dessa vida da alma. E a palavra, a palavra bios não, psique, que trata da alma. E bios do corpo. Então, zoé, espírito. Psique, alma. E bios, corpo. Quem usa a palavra bios é João, na sua primeira carta. Tá? E a soberba da vida, ele usa a palavra bios, que é do corpo, queridos irmãos. Está vendo? Quando nós amamos o mundo. Veja agora, vamos adiante. O mundo, nesse segundo subponto aqui, a alma é o homem verdadeiro, que só pode se satisfazer em bens duradouros. Será que eu preciso repetir? Preciso. Vou repetir. A alma, que no caso aqui eu, você pode dizer eu, você pode dizer eu. A alma só pode se satisfazer em bens duradouros. E é nisso que homens e mulheres, impressionantemente, são revestidos de glória. Está vendo aqui? Veja bem, o que é que Satanás está fazendo no mundo agora? Ele está forçando o mundo a pensar no mundo. Ele está forçando seres humanos a pensarem apenas no mundo. O que é que eu preciso para vestir melhor, ter calçado, comida melhor, vida sexual à vontade? Está vendo? Bons sentimentos, bons relacionamentos. Tudo hoje é na base de uma felicidade, mas uma felicidade promovida, trazida pelo mundo. Só que, quando essas coisas nós puxamos para nós, elas vêm com um afoito tremendo sobre a alma. É como um carro passando por cima de alguém. Está vendo? Esmaga a alma. E está acontecendo no mundo isto. Queridos, o mundo inteiro, o mundo que não é crente, é totalmente hipnotizado, tomado pelos valores do mundo. E as almas estão lá, imprensadas. A alma não tem nenhum apoio de cima no homem natural. Ela é completamente tomada pelos valores deste mundo. Olha a boca deles, o que fala. Olha os desejos deles, os sonhos por dinheiro, o que falam de imoralidade. Olha o que acontece no mundo. Olha os planos deles de viagem, de tudo, de ganhar mais. Os homens vivem assim, porque desde a queda, lá no Éden, o alvo é ganhar o mundo. Continuando aqui, o mundo passa, a alma não. Está vendo? O corpo do seu Benedito foi para o sepulcro. A alma dele subiu. Está vendo?
A alma permanece, o corpo não. Então, por que dar valor ao corpo e não à alma? Outro detalhe, o mundo está voltado de coração para o diabo. O mundo jaz no maligno. Sempre foi assim, queridos irmãos. O mundo tem sua divindade, tem seus ídolos, tem sua forma de pensar. Vocês lembram quando Satanás tentou Jesus? Ele mostrou o mundo. Ele subiu Jesus às alturas para de lá de cima olhar para baixo. Ele mostrou os reinos dele. É do diabo. Então, se nós não tivermos uma luz que ilumina nosso ser, nossa alma, nós seremos levados também. Está vendo? Como a exortação é para crente. Veja outro detalhe. Seguindo o próprio ensino do verso que eu mostrei para os irmãos, há uma corrida insensata. Os irmãos podem olhar. O que está acontecendo em Ribeirão Preto? E em qualquer cidade do mundo. Qualquer cidade. Nas milhares de cidades que tem no país. Os homens estão fazendo o quê? Estão querendo ganhar o mundo. Não. Eles estão ocupados nisso. Como eu vou comer melhor? Como eu vou ter mais dinheiro no banco? Como eu vou ter um carro melhor? Como eu vou ter dinheiro para viajar? Como eu vou ter dinheiro para ter mais amigos, mais prazeres? O sonho deste mundo é ganhar o mundo. Foi assim desde a queda. Eu já citei aqui várias ilustrações para os irmãos, mas os irmãos lembram de Caim? Quando Caim olhou o paraíso de Deus, ele ignorou. Ele olhou para uma ambição de ter o mundo, de ter um sistema de vida diferente, contrário do sistema de Deus. E ele levou toda a descendência dele para isto. A descendência caínica. Os irmãos lembram de Esaú, filho de Jacó? Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. A ideia de Esaú era o mundo. Ele queria a bênção do pai dele, para ele construir uma descendência poderosa. Ele queria ter uma nação poderosa, e teve. Deus fez Esaú prosperar, só que depois destruiu tudo. Sempre foi assim, irmãos. O mundo está cravado no coração do homem. O mundo faz parte dos pensamentos, dos sentimentos, dos planos, dos ideais do homem natural. O homem quer ganhar o mundo, mesmo que custe a perda da alma, eles querem ganhar. Você pode notar, hoje, quando nós vamos pregar o Evangelho, que trata das coisas da alma, eles não querem. Agora, tem determinados assuntos, chamados assuntos espirituais, que eles gostam. Se você falar de Seixonoye, se você falar de uma vida com sucesso, uma vida na alma, voltada para o nada, eles erguem a mão e procuram mobilizar seres invisíveis. Tem religiões, ciência cristã está envolvendo milhares de pessoas. Vai assim no médico, você vê lá Seixonoye, falando de positivismo, falando de Deus, mas é uma divindade pagã. É para uma maneira de satisfazer a alma. A segunda lição que entra aqui é a seguinte: o que significa ganhar a alma? Eu vou mostrar primeiro aqui do ponto de vista negativo. Não se trata de obter o mundo inteiro para mim. Que eu não vou ter. Eu não vou ganhar o mundo todo. Mas sim a chance de aproveitar tudo que o mundo possa oferecer. Tudo. O homem natural tem o mundo lá dentro. E se houver uma oportunidade, ele vai dominar.
Você olha para uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem nada. Será que ele tem o mundo? Tem. Ele está querendo ganhar. Ele gostaria de ser um ricaço. Ele gostaria de estar acima de tudo. Ele quer ganhar o mundo. Também entra aqui, sem dúvida alguma, o espírito de avareza, de preocupação que está inerente neste mundo. Você lembra do rico, quando Jesus conta ali em Lucas? A ocupação dele foi o quê? Ganhar, ganhar, ganhar. Ele trabalhava, era justo no que ele ganhava. Mas ele queria conquistar o mundo. E ele conquistou. Ele tinha dinheiro. Ele pôs no banco. E quando ele aposentou, ele diz, agora eu vou viver a vida. Só que ele esqueceu da alma. O que falou para ele? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens em depósito, para quem será? Poucas palavras, estas palavras, refletem Eclesiastes. Ajuntou para o nada. Outra lição que aparece aqui. Quando eu quero ganhar o mundo, todo o meu ser fica envolvido com o mundo. Eu dou as costas para Deus. Pode acontecer com os crentes? Pode. Está vendo? Eu não estou ocupado com minha alma. Eu sempre tenho perguntado no evangelismo, para onde irá a sua alma? Eles dizem, não estou preocupado com isso. A resposta ímpia é sempre esta. Para mim, tanto faz. Não estou preocupado com isso. Um dia, quando eu morrer, quem sabe eu vou para o céu. Por quê? Porque eles estão focados com o mundo. Então, nesse caso, já perdeu a alma. Está vendo? Eles não têm, a alma não tem o domínio da situação. Quem tem é o mundo. Outro detalhe. A luz que brilha é externa e não interna. O que quero dizer com isso? É como uma casa que tem um poste de luz lá fora e lá dentro não tem nada. É uma escuridão. Então o que acontece com a alma? Ela fica habitando sozinha, sem nenhuma luz para ela. Ela só recebe influência do mundo com coisas que servem para o corpo e não para a alma. Está vendo? Tem coisas que envolvem os pensamentos e emoções. Alguém que faz faculdade, por exemplo. Mas notem, a faculdade que ele faz, o conhecimento que alguém pode obter, é mais envolvido com o desejo de ganhar o mundo. Está vendo? Então a alma, ela fica imprensada dentro de um quarto, numa linguagem mais conhecida, sozinha, desamparada. Então, o que acontece é que, por fora, na parte do meu corpo, eu quero ganhar o mundo, e meu esforço será para obter o que eu realmente quero do mundo. Então eu sufoco a alma. Então o que acontece é que por fora mostrarei o quanto o mundo mostrou sua força, dominando meus olhos, meu linguajar e todo o meu ser. Eu citei para os irmãos o homem que fundou o supermercado Alô Brasil em Uberlândia, colocou um aqui. Muita capacidade ele tinha de administrar, e ele administrava bem, tinha muito sucesso, até que chegou o dia da morte dele. Aí ele foi pego de surpresa, que ele perdeu a alma. Ele tinha perdido a alma já, durante todo esse tempo. E aí ele falava o quê? Gaste tudo que eu tenho, mas não me deixe morrer. Está vendo? Ele passou a vida inteira fazendo a coisa boa, fazia sim. Mas ele não ocupou com sua alma.
Ele não voltou para aquilo que é permanente. Não. Ele voltou para aquilo que é passageiro. E ao morrer, o que é que ele levou? Nada daqui. O corpo ficou. Todo o ganho dele ficou para os filhos gastarem. Em quarto lugar aqui, quando eu quero ganhar o mundo, passo a criar todos os meios que puder para ganhar o mundo. A religião minha, ela será focada no mundo. E sabe de uma coisa? Até dentro de uma igreja evangélica, até coisas que eu chamo coisas espirituais, elas me servirão para eu, vamos dizer assim, avançar mais no mundo. Muitos querem uma assistência de Deus. Querem uma assistência de Deus para Deus abençoar seus planos malignos e perversos. Muitos querem uma entrada no céu, porque eles querem trabalhar tanto para ganhar o mundo e ter uma aposentadoria no céu, depois da morte. Quando você trata de coisas eternas, essas pessoas não querem ouvir. Vão embora, ficam com raiva. Mexeram com ele. Eles têm um mundo. Outro detalhe. Eles querem, usam todos os meios, na cultura, na política, na família, tudo para ganhar o mundo. Eu citei para os irmãos como o mundo é assim, enfeitiçado pelos prazeres daqui. Lembra os parentes do rei Acabe e a rainha Jezabel? Quando estavam voltando, foram saudar o rei e a família. Estavam voltando lá. Eles são nossos parentes. Olha, nós somos parentes do rei. E encontraram com a morte. Deus tinha mandado Jeú para matá-los. Toda a família do rei Acabe. Em quinto lugar, quando eu quero ganhar o mundo, realmente eu quero o mundo inteiro. Por quê? Porque nada satisfaz. Você pode notar, ninguém no mundo está satisfeito. O amanhã fará com que eles levantem. Eles são como que empurrados da cama para um novo dia que eles têm que lutar por aquilo. Eu posso perder o que eu ganhei, então vou me envolver com isso. Tem que trabalhar, tem que estar duro. Eu tenho que ganhar mais. E mesmo na hora da morte, homens que querem o mundo estão ocupados com o mundo. Vamos lá. Eu tenho aqui o que significa perder a alma. Então está acima infinitamente de tudo que é físico. Vamos lá. Eu perco a alma porque a alma é a mais importante parte da minha vida. Ela está infinitamente acima de tudo. Você lembra? Sempre as ameaças dos grandes aqui, como aconteceu com Daniel e seus 3 amigos. Vocês vão perder seus corpos. Mas eles estavam, como que dizendo, nós ganhamos nossa alma. Nós vamos perder o corpo. Os leões vão me devorar? Vão, mas eu tenho ganhado a minha alma. Segundo lugar, perdemos a alma quando nosso foco está naquilo que nada tem de valor eterno. Eu posso ter comida passa. Eu me alimentei hoje. Tomei café de manhã, almocei, vou jantar depois do culto, vou indo para casa. Está vendo? Preciso disso. Mas notem, ao pensar na alma, nós usamos o que acontece com o nosso corpo para o bem da alma.
de tal maneira que nós não seremos envolvidos com os problemas que virão na parte física por causa do próprio mundo. Não estamos envolvidos com o mundo. Paulo falou sobre isso. Ele diz: aprendi a viver contente com qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o sentido de ganhar a alma. Outro detalhe, queridos irmãos, perdemos a alma quando sufocamos com as ambições passageiras. Quando meus interesses estão voltados, eu deixo a igreja, eu deixo o culto, eu deixo a Bíblia de lado, estou voltado para a vida aqui, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para gastar em oração com Deus, eu não tenho tempo para aprender versículos bíblicos, para testemunhar, eu estou tão envolvido em ganhar mais, que eu perco o interesse em coisas eternas, que edificam a minha alma, a alma da minha família. Em quarto lugar, perdemos a alma quando tapamos os olhos e ouvidos para Deus. Eu não quero ouvir, eu não tenho tempo. Se for um crente, os irmãos percebem que Deus sabe como discipliná-lo, para acordá-lo, para tirá-lo dessa situação, para fazê-lo perder alguma coisa, perder um emprego, perder os bens, perder um filho. Então Deus sacode um crente por causa desses interesses voltados ao mundo. Em quinto lugar, perdemos a alma quando nossos valores ficam distorcidos e revelamos que isso escolhendo aquilo que o mundo dá. Sempre contamos bênçãos, pedimos oração envolvendo o mundo. Está vendo? Você pode perceber que ganhou o mundo, uma igreja ganhou o mundo pelas orações deles. Eles não estão ocupados com coisas eternas, com a glória de Deus. Estão ocupados em ter mais coisas. Perdemos o mundo quando tudo ao nosso derredor é mobilizado pelo mundo e passamos a lutar contra os verdadeiros valores para nós e nossos queridos, sacrificando o permanente pelos valores mundanos. Aí perdemos o mundo. Está vendo? Nós colocamos nossos filhos, não damos treinamento para eles, não ensinamos nossos filhos a temer a Deus, porque queremos que a menina ganhe dinheiro, o menino ganhe dinheiro, queremos curtir a vida. Uma mulher que poderia estar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, edificando sua casa, ela agora está construindo o mundo lá fora, ela agora é líder ali, ela não tem mais ocupação com os filhos ficam em creches, tá? O marido chega em casa, não tem nada, tudo precisando de uma liderança dentro de casa, e não tem mais, sacrificando o que é eterno, por causa de valores temporários, perdeu a alma. Muitos perdem, e mostra isso nos vícios, perversidades, práticas libidinosas. A alma está sufocada e abatida pelo rolo compressor desse sistema. O filho de Davi, Aminon, pressionado pelos desejos da carne, que envolve o mundo, o pensamento do mundo, tem relação com a mulher, que não vai estragar a vida de uma jovem, com quem ele não casou. Mas ele está aí? Não. Então, quando ele fez aquilo, o que aconteceu? Está vendo? O orgulho dele foi tanto, que ele não percebeu que ele passou a ser odiado. Perdeu a alma. Perdemos a alma quando passamos a ser servos do mundo, assim como os moradores de Sodoma e Gomorra. Aí eu estou investindo no mundo, eu estou aplicando o meu ser no mundo, eu estou construindo um mundo que vai ser destruído. Eu não estou servindo a Deus. E perdemos a alma. E aí está com os ímpios,
quando definitivamente a morte chegar. E as almas são enlaçadas por ela, e não há mais escape. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Eu vou findar minha mensagem agora. Perigos relacionados aos crentes. Eu posso dizer com certeza, tem muitas pessoas dentro das igrejas que nunca foram crentes, nunca se converteram. E você não consegue tirar o mundo de um coração incrédulo. Não consegue. Só numa conversão genuína. E lembre, crentes, que enquanto eu e você estivermos nesse corpo mortal, nós somos com que impelidos e puxados pelo mundo. Não pensemos que somos tão fortes que o mundo não consiga nos arrastar. O mundo está aqui, ó, ligado à carne, ligado aos olhos. Primeira lição que eu passo aqui para os crentes é a seguinte: nossas almas, elas são alimentadas e elas são fortalecidas pelo Espírito Santo. Está vendo aqui? Não pelo mundo. Nós, os crentes, recebemos influências benditas, não de fora, de dentro. Está vendo? Quanto mais eu gasto tempo com a palavra, eu me fortaleço a alma. Quanto mais eu for forte espiritualmente, lá no homem interior, mais a alma terá domínio. Quanto mais a minha fé dominar a minha vida, eu posso usar a alma para o bem da minha alma. Eu já falei sobre isso. Bendize, ó minha alma. Normalmente pressionado pelo corpo, nós não queremos estar na igreja, preguiça, não temos preguiça para outra coisa, não queremos ler a Bíblia, não é verdade? Mas quando a fé é forte, vigorada pela palavra, nós começamos a dar ordem. Davi, levanta. Virgínia, levante. Antônio, levante. Adore a Deus. Está vendo? Tudo é feito, irmãos, pelo mundo, para pressionar os crentes a não dar a Deus, não viver como deve viver um homem. Cristo veio nos fazer homens e mulheres mesmo. O mundo quer estragar tudo isso. Então, queridos, em segundo lugar, muitos são os crentes que trouxeram consigo as forças da carne que dominaram no viver mundano, mas que agora querem sufocar a vida espiritual. Muitos são. Tudo tenho feito aqui para dar a Bíblia, para que os crentes fracos sejam fortes. Está vendo? Um ajuda o outro. Quando estão dentro da igreja, um fortalece o outro. Está vendo? Porque aquele irmãozinho que veio de vícios de antigamente e está lutando para deixar vício, um ajuda o outro. Está vendo? É assim que nós andamos. Outro detalhe aqui que eu coloquei em terceiro lugar. Os crentes atuais precisam saber quão perigosa é a força da apostasia atual. Porque o mundo quer fazer desse sistema uma atração religiosa perigosíssima, porque nos afasta de Deus e nos lança de novo aos padrões do mundo. O mundo tem seus meios, os assessores deles. Tem para levar, conduzir aquele irmãozinho, aquela irmãzinha de volta ao mundo. Está vendo? O alvo de Satanás, o céu de Satanás é o mundo. Então, se o irmão Jessé começa a voltar para o mundo, ele está perdendo o sentido de vida espiritual.
Tá? Então cuidemos em não encher nossas mentes, nossos corações, nossos pensamentos com lixo. Porque depois arrasa com a nossa vida. Não temos nada para dar. É tão bom quando um crente abre a boca e fala da palavra. Ele tem a palavra para dar. Ele alimenta os outros, porque ele é forte na alma. E quando o espírito está forte, controla o corpo. Outro detalhe aqui, queridos irmãos. Eu estou terminando. A necessidade de força e coragem para submeter a alma a Deus. Não é fácil, não é brincadeira. Não vem assim. Isso só acontece quando eu nego a carne. Eu posso dizer então, a minha alma tem sede de Deus. Só pode ter vitória quem estiver disposto a andar em humildade e submissão ao Senhor. O mundo hoje precisa olhar crentes, e o mundo não tem visto. Crentes mesmo, sinceros, dominados pelo poder do Espírito. Então, queridos, e céu, nosso vigor espiritual depende de que as nossas almas estejam firmadas no Senhor e em sua graça. E assim, todo o nosso testemunho, família, igreja, vitória contra as tentações e caminhada firme rumo ao céu manifestarão nosso viver. Agora, aqueles pecadores que não foram salvos ainda, a vitória é contra o mundo, acontece na conversão. Quando o pecador vem a Cristo, o mundo morre para ele. Ele vai bater agora contra o mundo, vai voltar-se contra o mundo. Antes ele era levado pela correnteza mundana, agora não, ele vem com todo o armamento para lutar contra este mundo miserável que está perante nós aí. Que nesta noite, almas sejam edificadas e voltem de coração para o Senhor Jesus Cristo.